Olá, mais uma vez pela sua TV Correio da Manhã, Rodrigo Beto na Opinião. Hoje eu convidei dois vereadores aqui do Rio, dois vereadores muito atuantes, o vereador Esquerdo, que inclusive foi um dos coordenadores da campanha vitoriosa do governador Cláudio Castro, e o vereador Felipe Michel, que já esteve comigo aqui anteriormente, para a gente discutir um pouquinho da eleição, o que vai ser do Brasil daqui para frente. Já vamos estar de olho em 2024, que nós temos eleição para prefeito, enfim, vamos discutir um pouquinho de cada coisa aqui. E eu queria já começar largando essa bomba na mão do Esquerdo, que foi um dos coordenadores aqui da campanha do governador Cláudio Castro, ganhou no primeiro turno. O presidente Bolsonaro ganhou aqui no estado do Rio de Janeiro, ganhou na capital, mas perdeu no Brasil. E o povo está na rua. O que vai ser disso aí, Esquerdo? Qual é a leitura que você faz disso? Beto, primeiro agradecer o privilégio, a oportunidade de estar aqui contigo. Meu amigo, meu parceiro, vereador Felipe Michel, que é um amigo de luta ali na Câmara Municipal. A gente milita na Comissão de Transporte e Trânsito, né, que é um tema muito sensível da nossa cidade, e é um parceiro aí aguerrido, um cara vencedor. Beto, realmente nós tivemos uma eleição vitoriosa aqui no estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro reeleito no primeiro turno. Um trabalho de todos, né? Inclusive você também foi um campeão nessa campanha vencedora. E em relação à campanha presidencial, o governador Cláudio Castro também contribuiu muito para a vitória do presidente Bolsonaro aqui em nosso estado, também na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente se sente um pouco frustrado, né? Porque eu também, de forma direta, contribuí, né, para a campanha do nosso presidente Bolsonaro. Há uma expectativa da sociedade. Aqui na nossa cidade, pós-eleição, está havendo uma manifestação que eu entendo ser democrática, pacífica, de brasileiros, de cidadão carioca, não satisfeito, não é só com o resultado das urnas, mas por entender que o outro candidato não representa, né, não tem uma figura de credibilidade, até pelo seu histórico, e eu acho que é natural qualquer brasileiro que não concorde com a vitória do presidente Lula, né, presidente eleito, ir às ruas de forma pacífica. A gente espera que, na verdade, esse pessoal, né, essas pessoas que estão nas ruas, não só no Rio, mas também como no Brasil todo, há uma expectativa de uma resposta até do presidente Bolsonaro. Fala-se muito sobre questão de fraude, se houve fraude ou se não houve fraude, mas essa angústia é de todos nós. Dizer que a gente torce para que isso seja pacificado, para que realmente, se não há uma prova contundente se houve fraude ou não, é que o país volte ao normal, vamos trabalhar, vamos continuar lutando por um Brasil melhor. E aí, Felipe, o pessoal vai sair da rua, vai ficar na rua, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Assim, você acredita que houve fraude? Você acredita que o pessoal que está na rua hoje está esperando o quê? Porque eu acho essa história, quer dizer, eu confesso que eu fico muito preocupado quando eu vejo centenas de milhares de pessoas, famílias inteiras, no Brasil inteiro, não é na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, tem cidades do interior aí de Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, centenas de milhares de pessoas foram à rua sem uma organização tácita, ou seja, sem alguém organizando, especificamente, para pedir ao Exército que intervenha. Eu acho isso de uma gravidade em que a impressão que eu tenho é que a imprensa, de maneira geral, e boa parte dos nossos formadores de opinião, no Congresso, no Judiciário, estão minimizando um fator muito grave. Eu acho que é uma descrença nas instituições por parte, vai muito além da eleição, na minha opinião. Eu acho que as pessoas estão desiludidas com as instituições e o que me angustia é que eu não vejo ninguém fazendo nada para reverter isso.
Perfeito. Primeiro, um prazer estar sempre aqui contigo, Bethlen, e parabenizar pelo seu trabalho, pela sua leitura também de tudo que está acontecendo, não só no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu gosto muito de ver os artigos que você sempre está trazendo para todos nós. É um prazer também estar com meu amigo, meu irmão Alexandre Esquerdo, um amigo lá na Câmara, dizer que esse sentimento do brasileiro é um sentimento louvável, fundamental e que, independente do que vai acontecer daqui para frente, se aparecer a fraude, que o povo todo está aí com ponto de interrogação na cabeça, tanto quem é de direita, tanto quem é de esquerda, isso hoje é um ponto de interrogação em todos, porque ninguém ainda veio de uma forma clara e trazer alguma colocação que traga essa tranquilidade para a população. Inclusive a auditoria do Exército, mas é uma auditoria que não foi Perfeito, uma auditoria que ninguém só se fala, a gente vê isso tudo, o sentimento de nós que trabalhamos com política é o mesmo de todos que estão nas ruas, que estão, seja de direita, seja de esquerda, e eu quero dizer que hoje o sentimento que eu tenho de toda a população é que todos hoje não estão acreditando nos poderes. Então isso é bom, que isso todos possam, essa sinalização da população é que todos possam parar para refletir, tanto na Câmara dos Vereadores, tanto na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, porque o povo está mostrando claramente o judiciário, a imprensa principalmente, então chegou a hora de todos parar para pensar, os institutos de pesquisa, então é um momento de parar para refletir. O povo não está satisfeito, o povo não está gostando da forma que está sendo conduzido todos os poderes, então é um momento de reflexão. E eu te confesso, hoje eu, que estou um vereador da cidade do Rio de Janeiro, tenho certeza que o meu irmão, vereador Alexandre Esquerdo também, nós estamos sem saber também o que vai acontecer, porque o momento é delicado, o momento é ruim, é preocupante, e o povo precisa sim participar, protestar de maneira pacífica, até para ninguém ficar mais numa situação cômoda, em todos os poderes. Chegou a hora de passar limpo e a gente ter uma política séria, verdadeira, em todos os setores, em todos os poderes, porque ninguém aguenta mais o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Então é um momento de reflexão e tudo está sendo válido. E vamos ver o que vai ser daqui para frente, porque todos estão com ponto de interrogação. Ninguém mais está aguentando, todos querem virar a página, mas só se vira a página a partir do momento que tiver tudo às claras. Eu, particularmente, eu tenho as minhas dúvidas da forma que é conduzido a eleição no nosso Brasil. Eu tenho essa dúvida. Roberto, eu acho assim, me permite aqui, quando você perde uma eleição ou uma disputa qualquer, e quando o jogo ele é jogado dentro das regras, quando essas regras elas são imparciais, você perde até, você se conforma com isso, né? O jogo foi imparcial, as regras são justas para ambas as partes. O que o que existe hoje no sentimento desses brasileiros é que perdemos, né, o resultado das urnas, mas não há uma certeza se houve fraude ou não. Então, esse ato que eu chamo a imprensa está dizendo ato antidemocrático. Como antidemocrático? Você vê famílias inteiras. Aqui no Rio de Janeiro você vê crianças, famílias inteiras, num feriado de finados, chovendo, com frio, e as famílias inteiras, porque elas estão... Não é a pessoa do Bolsonaro, as pessoas não estão inconformadas. Eu acho não que a pessoa, vai muito além da pessoa do Bolsonaro, mas as pessoas não aceitam mais. Essa imparcialidade que não existe, que não existiu nesse jogo político. A gente pode ver as atitudes do TSE, a gente pode ver as atitudes da imprensa o tempo inteiro, tudo tendencioso para um lado da política, para um lado de um personagem político.
Então as pessoas estão inconformadas com tudo isso que o vereador Felipe Michel falou aqui. Olha, eu vou mais além. Eu acho que eu vou até pegar uma carona no que você começou. Eu particularmente, eu ouço falar nessa história de fraude há muitas eleições. Ninguém nunca me apareceu com alguma comprovação tácita. Perfeito. Ó, teve fraude, tá aqui a prova. Isso nunca apareceu e eu gosto de ver para crer. Né? Assim, eu não falo do que eu realmente não tenho conhecimento. Então, acho que essa história de fraude me parece um pouco assim fantasiosa. O que eu acho, e aí eu acho que ficou muito claro para todo mundo, é que a eleição ela não foi, como você disse no início, ela não foi equilibrada. Não foi. Você me pergunta, você acha que teve fraude, Beto? Não acho. Mas, a eleição Betley, foi equilibrada? Não foi equilibrada. Por que os países desenvolvidos eles não usam totalmente países de primeiro mundo? Por que os países eles não usam a mesma forma que nós usamos aqui? Aí eu lhe pergunto. Sei te explicar. Isso é uma dúvida Na verdade, que eu tenho hoje. Só o Brasil, se eu não me engano, 2 países subdesenvolvidos que eu não estou dizendo o seguinte, ninguém nunca provou, Esquerdo, ninguém nunca provou. Mas aí eu pergunto, por que os países de primeiro mundo não utilizam a mesma forma que nós? Se eles têm uma tecnologia totalmente avançada, então isso é uma dúvida que eu tenho. E outra questão, Beto. Nos Estados Unidos, alguns estados até usam a urna eletrônica, mas tem a comprovação, tem um voto impresso. Perfeito. Exatamente. Então, assim, perfeito. O que eu acho, Felipe, é o seguinte: a eleição, o que as pessoas estão muito angustiadas, eu estou tentando traduzir o que eu estou vendo na rua, é que as pessoas viram um processo desequilibrado, que não começou de hoje. A primeira coisa foi a decisão em relação ao Lula. O Lula foi condenado em 3 instâncias, depois o Supremo Tribunal Federal, 5 anos depois, entendeu que ele não poderia ter sido julgado em Curitiba, deveria ter sido julgado de forma em monocrática. Brasília, né? Exatamente. E aí suspendeu a condenação dele e o tornou elegível novamente. E você vai vendo uma série de decisões ao longo desse tempo. Eu lembro de uma decisão que o Supremo tomou proibindo o presidente da República, num cargo de confiança discricionário, que é o cargo de superintendente da Polícia Federal. O Supremo entendeu que ele não poderia nomear o nome que ele queria. Ah, mas porque ele não é policial? Porque ele não tem curso superior completo? Ele não preenche alguns dos requisitos? Não, simplesmente porque ele era amigo do filho. E o cara não pôde ser nomeado. Quer dizer, o Supremo tomou uma decisão e impediu o presidente da República. Sim, sim. Então, eu estou citando um caso, eu acho que a soma dessas coisas, eu acho que nós chegamos a esse ponto por conta de um extremo ativismo judicial. Betley, é simples. Eu acho que no Brasil vai ter que ser corrigido isso. Eu fui atleta, Betley. Eu fui atleta. Eu ganhei e perdi na minha vida. E eu não gosto de ficar chorando. Eu vim candidato agora a deputado estadual, não consegui ser eleito deputado estadual, fiz algo em torno de 30 mil votos, 29.600, e não fui eleito. Não gosto de chorar, não gosto. Acho que a pior coisa que tem é quando a gente perde, a gente justificar de alguma forma. Esquece. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: Flamengo e Vasco, decisão do Campeonato Brasileiro. Vamos lá? Vamos jogar na bola? Perdeu na bola? Tá tudo certo. Agora vamos lá. Flamengo e Vasco, dentro de São Januário, o árbitro é do Vasco, as condições, a imprensa toda favorável pro Vasco, o campo tá caindo pro lado do... a bola rola pro lado, pro gol mais do Flamengo. Todas as condições, aí eu vou te perguntar, o Flamengo vai perder e vai ficar quieto? E parafraseando o juiz... O árbitro é favorável. A favor do Vasco. O árbitro, o campo, as condições, o clima, bota o sol em cima do goleiro do Flamengo e a sombra em cima do goleiro do Vasco o jogo todo. Meu amigo, como é que você vai perder e vai ficar quieto? Aí você vai falar, perdeu na bola? Não perdeu na bola. Aí outra coisa é você perder o jogo no Maracanã, clássico, o árbitro imparcial, condições iguais. Você vai ficar chateado porque você não jogou bem, porque você não estava num dia bom. Tá tudo certo, faz parte, ganhar e perder faz parte. Mas quando dentro de São Januário, com o árbitro... Ou então, da outra forma, dentro da Gávea, com o árbitro a favor... Então não pode ser assim. O jogo tem que ser jogado... E não foi jogado desde o início. Então, por isso, o brasileiro tá com esse sentimento. O brasileiro está com esse sentimento hoje dentro dele. E a gente estava falando aqui... Mas, Esquerdo, mas só te interrompendo um minuto, mas eu voltando um pouquinho, que eu já tinha falado com o Felipe, o que me assusta nisso tudo
é como estão minimizando esses movimentos. Quando a imprensa diz assim, tipo assim, um bando de golpista que está na porta do quartel, aí vem o ministro Supremo, porque isso aí não vai ser tolerado. Gente, não é meia dúzia, 10, 100 pessoas que estão com um cartazinho na porta. São famílias inteiras, milhares de pessoas, centenas de milhares. Eu não concordo, eu não estou falando que eu concordo, não. Eu sou contra golpe, eu sou contra qualquer coisa desse tipo, porque eu acho que isso você não resolve o mal com mal. Você não combate o mal com o mal. Agora, o que me assusta é que, apesar de ser uma medida estapafúrdia, você vê no Brasil inteiro, em basicamente todos os estados do Brasil, centenas de milhares de pessoas clamando por um absurdo, porque, ao meu ver, elas não confiam mais nas instituições. Sim, é verdade. E as pessoas. E quem comanda esse país, o alto poder do judiciário, o alto poder do legislativo, parece que não estão enxergando isso. Parece que não está acontecendo nada. São perdedores. O lado de cá ganhou, vamos seguir em frente, vamos tocar a vida e vamos fazer PEC de 200 bilhões, vamos tocar nosso programa e que deixa o cara lá chorando. Gente, isso não é assim. Isso é uma estratégia, obviamente, da própria imprensa, que boa parte dela é totalmente parcial. Né? A gente, ao longo desses anos, a gente vai vendo, a gente pode falar, a maior rede desse país, após a declaração do presidente do TSE, a vitória de Lula, a comemoração que foi dentro do estúdio da emissora, descaradamente. E essa emissora e todo o seu sistema vem minando o presidente Bolsonaro há 4 anos. Então não é estratégico anunciar isso. Até porque isso vai incentivar mais ainda as pessoas a estarem nas manifestações. Então eles querem fazer isso, querem minimizar. É um grupo de golpistas que não aceitam a derrota. Mas isso é só uma estratégia. Em que pese, acho, por exemplo, um erro esse negócio de fechamento de estrada. Eu acho. Concordamos. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Eu passei a minha vida inteira, eu sou um cara, sempre tive posições à direita a minha vida inteira, sempre fui. Desde o primeiro momento que eu entrei para a política até o momento que eu saí. Eu critiquei minha vida inteira sindicatos que fechavam ruas, que impediam as pessoas de ir e vir, movimento sem terra que fechava estrada. Eu não posso agora concordar que a direita utilize a mesma estratégia da esquerda. Não é possível isso. Não, a pessoa da direita é a favor da livre iniciativa, do direito de ir e vir, do direito à propriedade. Então eu não posso me contrapor a isso. Mas tanto é, eu estou sendo incoerente. O Betley, no primeiro dia teve fechamento de rodovias. O presidente Bolsonaro deu uma declaração nesse sentido. Os caminhoneiros, a grande massa de caminhoneiros nesse país apoiou a eleição de Bolsonaro, porque eles sabem como é que o governo Bolsonaro ajudou os caminhoneiros, principalmente na questão da pavimentação das estradas nesse país. Então foi uma iniciativa dos caminhoneiros, não foi nada orquestrado, como você bem aqui falou. E depois da fala do Bolsonaro, de imediato as estradas foram liberadas. Porque não é o modus operandi da direita. Né? Ao contrário de tudo isso que você falou. Quebra. Se fosse ao contrário, estaria fechado até hoje. Quebra. O que teve agora no Ceasa também, aquele pessoal lá roubando os produtos no incêndio. Agora, eu vou cobrar da imprensa, eu não vou deixar isso barato, a hora que aparecer Black Bloc, a hora que aparecer invasão de sem terra, fechamento de estrada por movimento sem teto, sindicato, cobrar que eles sejam tratados como criminosos. Da mesma forma que o presidente do TSE está querendo agora. Eu queria saber. Deu 48 horas para a polícia. Eu quero a placa, quero o nome do motorista, quero a carteira. Caça às bruxas. Beto, eu queria até aproveitar a grande audiência que tem, o alcance que você tem, até mandar um recado aqui para o Marcelo Freixo e para o prefeito da cidade, Eduardo Paes. Marcelo Freixo falou nos atos Black Bloc, que ali eram atos pacíficos, explodindo bomba, invadindo instituições, matando cinegrafistas, é um ato da democracia. Tentaram queimar a Câmara Municipal. É um ato antidemocrático. Senhoras, crianças, famílias, não falando da questão das rodovias, estou falando nos espaços públicos, como a gente viu aqui no centro do Rio. Então, Marcelo Freixo, faz isso, não é muito feio isso. Isso que ele fez, falar que o Black Bloc é democracia
e a atitude desses brasileiros, dos cariocas, como o prefeito Eduardo Paes colocar ali a guarda municipal com gás de pimenta numa senhora, numa pessoa cadeirante, isso é muito feio. Então, por um lado, pimenta, na verdade, pimenta, o gás de pimenta, literalmente, no olho dos outros é refresco. Então, isso é muito feio. Não é isso que é democracia. Não é essa forma que o brasileiro... Por isso que o carioca não aguenta mais isso. E mostrou isso no primeiro turno, com o governador Cláudio Castro, colocando o Freixo para escanteio, e tem muita coisa para acontecer ainda no Rio de Janeiro. Aliás, como erraram as pesquisas aqui no Rio, né? Impressionante. Que coisa inacreditável. Eu lembro, eu tinha certeza que o governador ia ganhar no primeiro turno, que a gente faz as nossas pesquisas, e eu acredito muito na metodologia que a gente usa. O Datafolha chegou ao desplante de dar 9 pontos de diferença entre o governador Cláudio Castro e o Marcelo Freixo. Era 44-35. O resultado final foi 58,5-26, se não me engano. 26. Negócio inacreditável. Mais do que o dobro, né? Quer dizer, dos votos. Isso aí graças a um trabalho que o governador Cláudio Castro fez aqui no estado. E eu também queria aqui parabenizar o vereador Alexandre Esquerdo pelo belo trabalho, coordenação junto às igrejas evangélicas, que fez um trabalho... Parabéns, vereador. Foi um trabalho diferenciado. Você vai ter que votar nele para presidente da comissão, hein? É isso aí. Mas é amigo. Mas fez um trabalho... Na verdade, foi um trabalho de um grupo, né? Os deputados, os candidatos como Michel, que veio candidato e que acampou de forma muito guerreira na eleição do Cláudio. E acho que foi uma resposta realmente... que o estado do Rio de Janeiro é de direita, exatamente. É conservador, é isso aí. É contra aborto, contra a liberação das drogas, é contra a ideologia de gênero. E aí por isso que a gente fica um pouco impressionado dessa eleição da Nacional. O Beto, você quer ver um dado? No Nordeste, o Bolsonaro teve 30% e o Lula arredondando 70%. Você não vê manifestação quase nenhuma nos estados. A Globo não cobriu manifestação na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, em Sergipe, no Piauí. Aonde ele teve essa votação de 70-30, você não vê manifestação, você só vê a cobertura da imprensa. Rio, São Paulo. O que mais me preocupa, Esquerdo? Eu recebi um vídeo de uma pessoa lá de Maceió. Quando foi ele gravando, estou aqui no centro de Maceió, são 10 da noite. Um breu na cidade. Cidade vazia. Isso é um dado para a gente pensar. Mas isso eu posso te responder. O eleitor do Lula, majoritariamente, é um eleitor mais humilde. É o cara que votou... O Lula, ele é um encantador de serpente, né? Ele sabe, enfim, vender um estereótipo e falar o que o povo quer ouvir, e aquela história, aquela linguagem figurativa da picanha, vamos tomar nossa cervejinha. Então, esse eleitor, ele não é um cara muito politizado, mas ele comprou a ideia que com o Lula ele ia viver melhor do que estava vivendo naquele momento, até porque foi um período muito difícil para todo mundo, né? Sim, pandemia, guerra, os preços subiram muito, isso também não é no Brasil inteiro, só no Brasil, no mundo inteiro. Então, esse eleitor não é um eleitor que vai para a rede social se manifestar muito, não é um cara que vai para a rua protestar, é um cara que está lutando aí para ver como é que leva comida para casa. Então, esse cara é menos mobilizado. Ou o eleitor que também votou no Lula e tem vergonha. Também. O cara está envergonhado. Não vou no Bolsonaro, eu vou de Lula, mas não boto a cara para Lula porque, sabe, descondenado, é a história toda de Lula. Eu acho também que tem esse fator. E outra coisa, na capital, nós tivemos, tenho certeza que deve ter chegado até vocês, várias pessoas que tentaram votar e já tinham votado por ela. Vários relatos. Se na capital aconteceu isso, você imagina o que pode ter acontecido no interior, no Nordeste. Você imagina, se aqui nós temos comunidades que as pessoas às vezes querem votar, não conseguem votar, são direcionadas a votar, ou alguém votou no seu lugar, você imagina o que pode ter acontecido no Nordeste. Então a situação, isso fica para as próximas eleições, Beto. Chegou uma hora, por isso que o povo tá protestando, porque é hora de parar a sociedade, a população num todo,
independente de classe, de credo, de raça, a população não acredita. Ficou claro, não acredita nas urnas, a população não está acreditando nos poderes, então é hora para parar para rever, porque tá feia a coisa. Tá feia. A gente vê aqui na capital pessoas que chegaram para votar e não conseguiram, dentro de comunidades, pessoas sendo induzidas a votar. A questão está muito delicada. Chegou a hora para parar. Todos nós, se nós que trabalhamos com política estamos com esse sentimento, imagina a população que não chega a informação da forma, ou quando chega, às vezes chega pelo WhatsApp, às vezes chega fake news, e ninguém sabe a realidade. Então eu deixo também isso aqui. Está no momento, não só do presidente atual, Jair Bolsonaro, que perdeu a eleição, tanto o presidente eleito de forma correta ou não, Lula, eles se posicionarem também, porque a população precisa desse posicionamento deles. Não só o Bolsonaro dar uma direção do que está dentro dele realmente, para a população que está na rua protestando, continuar protestando, mas com sentido, não é mais isso. Vamos agora protestar por isso. Sim. Tá? Ter um direcionamento e o Lula também direcionar para a população para apaziguar isso aí, porque eu tô sentindo a questão não tá legal, não tá boa. Não tá. O momento não tá bom. E a gente não sabe o que pode acontecer. É ruim isso pro nosso país, porque o país não pode parar. O país não pode parar. O que estava acontecendo e poderia ser pior, porque a população precisa de um direcionamento. Se eu que trabalho com política, você, esquerdo, Bethlen, se nós estamos aqui, e aí? Fica um pro outro, e aí? O que você acha? O que você está pensando? Imagina a população. Então, tá um clima muito ruim. Agora, eu acho também, esquerdo, que falta às pessoas um pouco mais de amadurecimento político. E aí eu acho que cabe também a um pouco as lideranças fazerem esse papel de, digamos assim, de aprimorar a visão dos seus seguidores, a visão de quem acredita nessas lideranças. Você não adianta, eu fico vendo gente, globolixo, ok, mas e aí? O cara fala globolixo e assiste a novela da Globo. Se o cara é contra a Globo, se ele acha que a Globo é tendenciosa... É assinante do Globoplay. Paga ainda, corta a assinatura da verdade. Globoplay. Corta a assinatura, pare de assistir. Você não acha, desculpa voltar nesse assunto, você não acha que o direcionamento também do presidente eleito de forma correta ou não, Lula, de falar naquele momento ali, 58 milhões ali, eu não lembro qual foi o termo que ele usou, pelo amor de Deus, momento de apaziguar, de acalmar. Ele se posicionou mal demais. Não, ele chamou de fascista. Fascistas. Isso aí. 58 milhões de fascistas. Ao mesmo tempo que ele faz um discurso conciliador. Ele fez um discurso conciliador no hotel, foi pra rua e se inflamou. Exatamente, se inflamou. Aí chamou 58 milhões de pessoas que são fascistas. O país já está dividido. Ainda faz um discurso desse e com as pessoas na dúvida se essas urnas foram fraudadas. Mas na verdade, quando ele chama 58 milhões de fascistas, é a essência do presidente Lula. É o que ele pensa realmente. Quando ele faz um discurso pacificador, é um discurso ali da politicagem nua e crua. Você pode ver que o discurso do Lula, Felipe Michel, ele fala de Deus 3 vezes, início, meio e fim. Uma coisa que eu notei, você não viu uma bandeira LGBT próximo do Lula, e eu não vi os movimentos LGBTQIA+, ponderarem isso, porque não tinha bandeira, e no discurso do Lula, ele não citou LGBTQIA+, essa categoria, essa classe da sociedade. Ele fala de homens, mulheres, brancos, negros e indígenas. Aliás, naquela foto não tinha um índio. Não tinha um índio. Não vi negro. Você via mulher poucos. Tinha uma ou duas. Poucos com camisa vermelha. E LGBTQI+, também nenhum. Não, zero. E não tinha bandeira. Então, não dá para acreditar numa pessoa dessa. Não é o Lula ali, é uma coisa montada. Entendeu? Ele quer... Eu acho até que é uma estratégia, que seria uma estratégia óbvia, vamos dizer assim, mas ele comete o ato falho quando ele diz que 58 milhões de fascistas. Quem ganha eleição tem que ser magnânimo, tem que botar a bola no chão, dizer, gente, acabou a eleição.
nós ganhamos a eleição, mas agora eu sou presidente de todo mundo, vou me preocupar com todo mundo, vou ouvir quem perdeu também. Esse gesto é importante fazer, porque quem vai governar precisa ter paz. Quem vai governar não tem paz. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele não vai ter centenas paz. de milhares de pessoas na rua. Infelizmente, para o país... Isso está certo. Há que ter um gesto por parte do Lula também para pacificar o país. Não adianta simplesmente esse jogo que a imprensa está fazendo. Esse pessoal perdeu, está gritando aí, é um bando de golpistas, não sei o quê. Isso aí não vai acalmar 58 milhões de pessoas. E digo mais, não são 58 milhões, porque teve mais 30 e tantos milhões de pessoas, 35 que não votaram, milhões, ou seja, que não votaram nem maior, no Lula nem no Bolsonaro, ou seja, também não votaram no Lula. Que rejeitam o Lula, que rejeitaram o Lula. Você quer ver o Mato? O Bispo Macedo faz um vídeo conclamando o povo da Igreja Universal. Ele é o maior líder, na verdade ele é o líder da Igreja Universal, exerce uma liderança muito ativa. E ele diz o seguinte: precisamos perdoar o Lula. Faz um gesto. Né? Ele faz um gesto ali de um cristão. Né? De apaziguador. De apaziguador. Aí vem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deputada federal, e diz: não, nós não aceitamos essa palavra de perdão. Nós não aceitamos, nós rejeitamos. Onde que ele vai apaziguar? Como é que alguém chega e diz: olha, vamos perdoar esse cidadão aí, o descondenado, né? O ex-presidiário que virou presidente, ok. Porque é até o papel do cristão, isso é uma ordenança de Deus. Que antes de qualquer coisa, Beto, a Bíblia diz isso, Timóteo diz: antes que eu ore pela minha família, antes que eu ore pelo meu trabalho, pelos meus filhos, antes de tudo, que se façam súplicas e deprecações, ou seja, é oração por aqueles que estão em eminência. Isso é uma ordem. Liberar o perdão. Quem diz isso é Deus para o povo, para que haja paz. Né? Aí o Bispo Macedo, que é uma das maiores lideranças desse país, diz: vamos perdoar o Lula. Ela: não, a gente não quer perdão, não. A gente não quer esse perdão. Agora quer ir para a guerra? Falou tudo? Quer ir para a guerra? Sem contar, além dessa liderança religiosa, sem contar que por trás dele tem um partido que tem 40 parlamentares na próxima legislatura. Exatamente. Para quem está precisando fazer a maioria aprovar, por exemplo, a PEC agora, para gastar mais 200 bilhões ano que vem, você vê claramente. Me parece uma atitude minimamente inteligente. Você vê claramente em duas atitudes do Lula dizendo que são 58 milhões de fascistas e da presidente do PT dizendo que não aceita o perdão do Bispo Macedo, o que eles querem fazer nesse governo, a forma que eles vão conduzir. Eles não querem apaziguar, como você falou, bota a bolinha no chão, vamos ver aqui. Eles, no máximo que vão fazer isso é no Congresso, é no Senado, para eles organizarem o jogo deles. Porque no mais, para a população, para essas 58 milhões de pessoas que estão indo para a rua, que estão querendo algo, não tem uma sinalização. E isso precisa. Tanto do presidente Jair Bolsonaro, como do presidente eleito, de maneira certa ou não, do Lula. Tem que ter uma sinalização. Não, esperava-se até depois da fala da presidente do PT que o Lula viesse, tuitasse lá alguma coisa. Obrigado. Muito obrigado pelo gesto. O Bispo Macedo pelo gesto. Vamos unificar o país. Preciso do apoio, do seu apoio. Um gesto. Até agora nada. Até porque o Silas Malafaia não sinalizou nada. Já era uma forma de meio caminho andado pro uma atitude bacana. Já é meio que... Não, o pastor Silas falou o seguinte: se não tem provas contundentes, né, se não tem como provar que houve fraude, vida que segue. Só não quero ter contato com ele. Não quero acordo, não quero aliança, não quero conversa. Mas eles disseram que vão procurar o Malafaia. Não, mas o pastor Silas já fez um vídeo hoje dizendo que não tem nenhum tipo de aliança e de acordo com o Lula. Até porque a sinalização da presidente do PT oro por ele, ruim. Conforme eu citei aqui o texto da Bíblia, é uma ordenança divina, é aquilo que eu creio. Orar por ele, quantas vezes ele levantou oração pela Dilma, sendo contrário à política da Dilma. Mas daí eu sentar à mesa e sinalizar para um apoio, zero possibilidade. Não, e até porque eu acho que qualquer pessoa de bom senso vai torcer para que o Lula tenha muito juízo para fazer um governo austero, um governo correto, um governo sem entregar para patota, né, que possa ser um governo de prosperidade, porque
vamos pra onde? Eu não tenho pra onde ir. Betri, hoje não é só como foi no passado. Eu tenho 3 filhas para criar, eu não tenho pra onde ir. Eu vou pra onde? Eu vou fugir do Brasil? Nós não somos da política de quanto pior, melhor. Jamais. Já que ele ganhou, legalmente ou ilegalmente, fraude ou não, se ele for presidente, 1º de janeiro, é isso. A gente tem que torcer para que o PT não cometa os mesmos erros que cometeu no passado. Sim. E não pode esquecer o seguinte, prosperidade nesse país. Aqui no Rio de Janeiro, nós teremos uma força grande de direita, conservadora, e no Brasil todo, 58 milhões de brasileiros que vão estar diariamente acompanhando esse trabalho do Lula, da esquerda, ali no poder. E pode ter certeza absoluta, eles não vão ter a vida fácil como tiveram no passado. E tem pautas que o povo não aceita e não admite, que é a questão, essas pautas de esquerda, aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas. Então tem 58 milhões de brasileiros ali. Concorda, vereador? E um Senado, a maioria de direita, um Congresso hoje forte também, então ele não vai ter vida fácil. E diferente de 2002, o Congresso está muito mais fortalecido. Eu, quando fui deputado, não existia emenda impositiva. Hoje, cada parlamentar tem em torno de 20 milhões de reais por ano de emendas para mandar para as suas bases, não precisa da caneta do presidente para nada. Não sei, assim, pode até ser que eles consigam montar uma ampla maioria na Câmara, coisa e tal, mas eu acho que ele vai ter uma oposição que ele não teve em 2002, uma oposição barulhenta. Betri, você com a sua experiência como deputado e anos de política, e o esquerdo tem até mais tempo que eu, essa questão de, logo de cara, falar da questão que vai romper o teto de gás, isso aí já não é preocupante também? Eu acho, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, porque e você vê como é que é o tratamento da imprensa, é um tratamento 2 pesos e medidas. Perfeito. O Bolsonaro fez esse ano uma PEC, que foi apelidada de PEC Kamikaze. Isso. Custou 40 bilhões para que você complementasse R$600 e desse uma ajuda para caminhoneiro, taxista, enfim, esse conjunto de ações sociais. Foi apelidada pela imprensa de PEC Kamikaze. Agora, o presidente eleito Lula quer fazer uma PEC também para furar o teto, que vai custar 200 bilhões de reais. E agora virou a PEC da transição. Olha o nome como muda. PEC da transição. PEC da transição. É igual o orçamento secreto agora virou emenda do relator. Emenda do relator. Sempre foi chamado de emenda do relator. Sempre, desde que existiu. Para mim, essa PEC não é da transição. Para mim, essa é pecanha. Pecanha. Gostei dessa. Boa, pecanha. Essa é pecanha. É verdade. Essa questão do orçamento secreto... Olha, agora... as pessoas não compreendem, mas é muito importante quem está nos assistindo compreenda. O governo não produz nada. O governo não produz recursos. Isso. Um governo vive dos impostos que são arrecadados por todos nós, pela população que paga impostos e sustenta o governo. Quando um governo gasta mais do que ele arrecada, é como na sua casa. Você tem 2 alternativas. Né? Ou você vai ir lá pedir um aumento de salário para o seu patrão, que ele pode dar ou não. No caso, o contribuinte, no caso, nós que somos o patrão não temos essa escolha. O governo chega lá e aumenta o imposto, você tem que pagar mais. Ou vai ter que se endividar, ou rodar a maquininha, produzir dinheiro que gera inflação no mesmo momento. Quando você se endivida, você tem que subir juro, a atividade econômica diminui, tem menos emprego, mais recessão, poder de compra cai. Então, assim, não adianta mágica. As pessoas no Brasil precisam compreender que essas... vamos dar R$600, dá não sei o quê, dá mais 300, dá 500. Uma hora essa conta vai chegar. A Dilma fez isso em 2014 para se reeleger. Em 2015, 2016, nós pagamos uma conta caríssima. O Brasil teve a maior recessão da história. Então, assim, eu não estou dizendo que não tem que ser feito nada, que não possa ser feito um ajuste no teto. Realmente o teto é muito rigoroso, né? Mas uma coisa é você tem que passar 30 bilhões, 40 bilhões, vai ter uma receita extraordinária, isso cobre passam de 200 bilhões. Passam de 200 bilhões. Chega no primeiro ano, que em geral é um ano, digamos assim, um ano que você ajusta as contas, é preocupante. Eu não sei onde vai parar, não. Não, e o Lula está pegando um governo no azul,
né? As estatais dando lucros, todas elas, os bancos lucrativos como nunca, a Petrobras dando lucro como nunca, tá certo? O governo nós para depois não colocarem a culpa no Bolsonaro. Com certeza. Tá certo? Então, é preocupante. Ele já está apanhando o governo Lula, né, nas redes sociais, porque não vai conseguir chegar aos R$600 do Auxílio Brasil, mas R$405. Há uma expectativa da população da tal da picanha, que agora é um termo figurado, né? A gente sabe que sempre foi um termo figurado. Falando sobre, eu quero aqui enfatizar isso aqui, Beto, que é importante, como é que a questão da imprensa dos pesos e duas medidas, que para o Bolsonaro sempre foi o orçamento secreto, e aí virou a chave, é a emenda do relator. Que sempre foi a emenda do relator. Sempre foi a emenda do relator que o Bolsonaro vetou. E derrubaram o veto, inclusive com os votos dos deputados do PT, pô. Então, essa parcialidade da imprensa é que deixa as pessoas indignadas, que vão para a rua. Quer dizer que até ontem era um orçamento secreto. E agora virou emenda do relator, como sempre foi. Então, isso tem deixado as pessoas indignadas, insatisfeitas. E o que é pior, né? Eu uso esse termo, é forte, Beto, mas você saber que quem está no comando do país, o presidente do nosso país, é um camarada condenado em todas as instâncias, por unanimidade. Comprovadamente o maior corrupto, o maior esquema de corrupção dessa história. Só de devolução. Então, ontem mesmo a Petrobras anunciou que recebeu 400 milhões de devolução ontem, por leniência, acordo de leniência. Já bateu 7 bi. Já bateu 7 bi. Os delatores já passaram de 16 bilhões. E aí, passado um tempo, esse camarada volta à cena do crime. É desolador. Mas o sentimento é um sentimento de muitos. É um sentimento de muito. Por isso que as pessoas estão até hoje, Beto. E é compreensível essa indignação, essa revolta até, porque não aceitam. O que você vai dizer o que a gente vai dizer para os nossos filhos? O que você vai dizer para os seus netos? Que a história vai dizer isso. É complicado. Eu tô com esse na verdade, todos nós estamos com esse problema dentro de casa. O crime compensa. E agora o STF diz que vai paralisar os processos. Ou seja, paralisa os processos, que agora o cara é presidente. Você não pode ser processado por nada anterior. Nada anterior, exatamente. Ou seja, paralisa-se. Então, já foi. Isso aí já é um caso perdido. Agora, Felipe, acaba uma eleição, a gente já começa a discutir outra. Aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter uma eleição que, a meu ver, vai ser uma das eleições mais interessantes do Brasil, que é a eleição na capital do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes se manteve meio ali um pouco em cima do muro até um determinado momento da eleição. No final do primeiro turno, apoiou o presidente eleito Lula e, no segundo turno, ele realmente vestiu a roupa de lulista e foi para a rua realmente para tentar virar o jogo aqui na capital. Na minha opinião, saiu menor nessa eleição do que entrou. Acho que uma das principais razões foi ele ter subestimado o governador Cláudio Castro. Ele esnobou, o governador tentou, eu tive notícias de que ele tentou em algumas vezes fazer um acordo com o prefeito, terem uma chapa única, coisa e tal, e acho que o prefeito aqui da cidade, o Eduardo Paes, achou que era maior do que na verdade ele era. Na minha opinião, saiu menor do que entrou. Mas vai ser uma eleição assim, interessante de acompanhar. O que você acha que vai acontecer em 2024? Bethlen, isso é o que todo carioca hoje já está pensando no que será em 24. Primeiro, até pelo posicionamento do prefeito Eduardo Paes. Antes disso, a maneira que a cidade está. Transporte público totalmente sucateado, as linhas de ônibus que sumiram, o BRT, um caos, a saúde, no momento, também não deixa de estar delicado,
a educação, social, vários moradores em situação de rua, espalhados por todo o Rio de Janeiro, a conservação da cidade. O Rio de Janeiro está num momento muito delicado. Aí o prefeito Eduardo Paes, tendo a cidade ainda assim, se posiciona junto ao Lula, se joga com a esquerda, se joga querendo lacrar toda hora na internet. E o Carioca mostrou claramente no primeiro turno o quanto ele não quer a esquerda aqui no Rio de Janeiro. Eu até falo muito a questão do PT, perda total. O Rio de Janeiro não quer perda total. O Rio de Janeiro mostrou isso, não querendo, elegendo pelo bom trabalho o governador Cláudio Castro, um amigo meu, amigo do esquerdo, um amigo seu, você colaborou também na eleição, e o Rio de Janeiro já sinaliza para 2024, e também com a fala do presidente Jair Bolsonaro em Campo Grande, na quinta-feira antes da eleição, que o prefeito Eduardo Paes chama o prefeito de bandido, de mau caráter, e fala que em 24 ele vai ter o momento dele. Então, o Rio de Janeiro já sinaliza claramente para o prefeito Eduardo Paes que ele não terá uma vida confortável daqui até 24. E na eleição, Beto, eu quero dizer aqui e ser bem sincero, eu sou mais um carioca, não só por estar vereador da minha cidade, mas por não estar satisfeito com o Rio de Janeiro da maneira que está e com o posicionamento do prefeito Eduardo Paes. O carioca votou nele porque não estava satisfeito com algumas questões, então ele conseguiu voto de esquerda, de centro, de direita, e ele decepcionou o carioca da forma que a cidade está e também com o posicionamento dele de esquerda, e o carioca não quer essa esquerda aqui, então pode ter certeza absoluta, Beto, ele não vai ter vida fácil. E eu, claramente, a gente tem uma reeleição aí de vereador em 2024. Só que eu já falo aqui para você, Beto, no meu partido progressista, o presidente estadual do partido é o doutor Luizinho, eleito deputado federal. E falei para ele, doutor Luizinho, se você se posicionar para prefeito dessa cidade, eu estou contigo. Mas se você não se posicionar, eu como um carioca que não estou satisfeito, eu vou me posicionar pelo progressista. Porque isso é um trato que nós temos nós dois. E trato é para ser cumprido. Ou você se posiciona contra esse prefeito, que não está fazendo nada na nossa cidade, que aí nós vamos com tudo para cima desse prefeito, para mudar esse quadro e mudar a realidade da nossa cidade, com você à frente como presidente do progressista. Ou então, eu como vereador, eu abro mão do meu mandato, e se você não quiser se posicionar, eu me posiciono. Porque não pode estar o Rio de Janeiro da maneira que está. Esquerdo, você sabe que o César Maia, ele tem uma tese que eu comungo dela, eu acredito na mesma tese que ele tem, que no Rio de Janeiro você tem os políticos sofrem de fadiga de material. Sim. O carioca, ele cansa do político depois de um tempo. Foi assim desde a época do Chagas Freitas. O Chagas Freitas, em 82, eu era muito garoto, mas ele fez o Lagoa Barra, você não conseguia chegar na Barra, tinha que ir pela Gávea, ele fez Lagoa Barra, duplicou Garajacarepaguá, fez um monte de conjunto habitacional, duplicou o Guandu, enfim, fez um monte de coisa e o candidato dele chegou em quarto. Depois entrou o Brizola, teve aquela febre de Brizola, depois o Brizola não conseguiu se eleger senador, chegou em quarto. Foi. Daí ele até depois foi reclamar da vida, dizer que tinha perdido por um bispo que fez uma hortinha no Nordeste, que ele perdeu justamente pro Crivella em 2002. Aí o César Maia depois foi prefeito, não sei o quê, elegeu o Conde, voltou, a candidata dele chegou em penúltimo lugar, ele para se eleger vereador na outra eleição, suou sangue. Você acha que o Eduardo Paes pode ser que ele sofra do mesmo mal nessa eleição? Porque ele vai para um quarto mandato. O que ele vai dizer para o carioca, para esse carioca poder dar um quarto mandato para ele? Será suficiente o apoio do presidente eleito para que isso aconteça? O que você acha? Eu acho que o cenário é uma outra eleição, né? 2024 não vai ser fácil para o prefeito Eduardo Paes. Ele se posicionou, como já disse aqui o Felipe Michel, pelo Lula, caiu de cabeça na campanha. Ele poderia até, uma opinião minha, tá? Ele poderia, eu vou votar no Lula e não ter vestido tanta camisa, mas é uma opção dele, uma opção política dele. Eu até penso que ali foi uma estratégia dele, tendo em vista que o Cláudio ganhou no primeiro turno aqui, e ganhou bem na cidade do Rio de Janeiro.
eu acredito que seja inevitável até, talvez, não sei, eu não sou do partido liberal do PL, mas tudo indica que o PL venha lançar um candidato na majoritária para disputar a eleição para a prefeitura, e eu acredito que o Eduardo falou, o único caminho que eu tenho é esse aqui, é uma barca que eu vou nela para tentar sobreviver. Foi o meio que ele teve. Mas isso tem bônus e tem ônus. Eu acho que o desgaste é muito grande, tanto para os bolsonaristas, Lula ganhou a eleição, então acaba caindo na conta dele, né? Você contribuiu para a derrota daquele que eu estava apoiando, e o eleitor vai dar uma resposta nisso. Talvez uma boa parcela do público evangélico. Então eu estou mapeando aqui um pouquinho a cidade. O Eduardo tem a máquina, trabalha bem na máquina, mas eu acho que o desgaste é inevitável. A gente tem um exemplo mais recente do César Maia. Fez 2 bons governos e fez um governo muito, muito ruim no 3º mandato. O Eduardo não está indo tão bem quanto foi no primeiro mandato e no segundo mandato dele, né? Ele vai ter que tirar algum coelho dessa cartola, eu sinceramente eu não sei ainda bem, mas eu acredito que o jogo já está começando a se desenhar. Por exemplo, o Eduardo provavelmente vai ter que dar vice para alguém do PT, penso eu. Será que o PSOL vai lançar um candidato? Vai ter um outro candidato da esquerda que vai dividir voto com o Eduardo, por exemplo, na Grande Tijuca, na Zona Sul, onde ele é muito forte? O Bolsonaro e o Cláudio ganharam muito bem na Zona Oeste. Então, é um cenário dificílimo e o desgaste é inevitável. Até nós políticos que somos do Legislativo, quando você vai para o 1º, 2º, 3º, 4º mandato, você tem um desgaste natural. E para o Executivo, historicamente, ainda mais. Então, ou o Eduardo vai ter que fazer uma gestão extraordinária. Que não vai conseguir fazer. E ele só tem 1 ano e meio para isso. Até agora não disse o que veio. A cidade... O que a cidade demanda muito hoje? O BRT? Mas o BRT é mais do que obrigação. Só está corrigindo. Só está corrigindo. Sim. Então, eu estou te falando de política pública que vem impactar. Eu penso assim, você pode asfaltar minha rua, você pode ter colocado a iluminação na minha rua, você reformou minha praça, que são políticas públicas da prefeitura, né, da conservação. Pô, mas você votou no Lula, você apoiou o Lula e eu sou bolsonarista. Então eu acho que isso, Roberto, ele vai pesar muito mais do que a política pública, do que a conservação, do que o projeto de esporte, do que o BRT que melhorou, né, que tudo indica que venha melhorar até 2023, porque vão chegar os ônibus novos, está fazendo a reforma, mas eu acho que isso vai falar muito forte. Eu acho que o voto do conservador vai ser muito isso. Porque até então o Eduardo, ele vinha no viés de centro. Né? Ele estava levando. Agora não, Beto. Se posicionou. Agora ele fincou ali, ele cravou. Não, em 2020 eu participei da campanha do Crivella, então eu vi isso claramente. Muita gente que era de direita, muita gente que apoiava o Bolsonaro votou no Eduardo Paes. Sim. Coisa que não vai acontecer agora. Sim, Beto, o esquerdo, o Tarcísio já falou na Câmara que vem candidato a prefeito pelo PSOL. O Molon, bem provável que ele venha candidato também a prefeito. Pelo PSB. Aliás, ele só veio candidato ao Senado porque ele estava mirando se tornar mais conhecido. Mais conhecido vai vir a prefeitura. Então vamos lá, a esquerda já está se dividindo. O voto que o Eduardo se posicionou. Na direita, o Cláudio, junto com o Bolsonaro, ali vai sair um candidato que eu espero, até falo, já que espero que seja até o doutor Luizinho, que foi eleito deputado federal, é o que eu quero, é um dos mais votados, é o que eu espero, ali pelo campo da direita, mas só que é o seguinte, muita água ainda vai rolar. Tem muita então coisa. Temos muita coisa pela frente. O que eu tenho a certeza é o seguinte, Beto e esquerda, a vida para o Eduardo Paes não está e não ficará nada fácil até 2024. Pelo posicionamento de esquerda, pela forma que a cidade está, pela maneira que ele está conduzindo, o carioca não quer isso, o povo não quer mais isso. Eu acho que o Eduardo tem um problema. Qual o problema que ele tem?
está ficando claro para o carioca que sem ele ter um mundo de dinheiro na mão, que foi o caso das Olimpíadas e da Copa do Mundo, que ele foi prefeito nos 2 grandes eventos e teve, eu faço uma conta aqui com valor corrigido hoje, quase 60 bilhões de reais entre recursos públicos e privados, ele passa a ser um prefeito nota 4. Entendeu? Ele não. Sem esse mundaréu de dinheiro, essa tão propalada, tão falada competência, ela desaparece. Roberto, o Eduardo é inegável que ele é um grande gestor, conhece a cidade como ninguém. Mas se ele não conseguir, com política pública da cidade, com a capacidade de gestão, com recurso, não tirar essa mágoa do bolsonarista, daquele conservador, ele pode fazer o que for. Ele não vai virar... na minha opinião, é uma opinião minha, dentro da bolha que eu vivo, dificilmente ele vira esse voto. Dificilmente. Então, aonde ele tem o voto mais consolidado? Da Zona Sul, que é muito esquerda. E é o que o Michel falou, já vai estar toda fatiada. Então, qual é o capital de voto que ele tem aqui? De onde virá esses votos? Para ele poder chegar no segundo turno ou até vencer as eleições. Sinceramente, hoje, não é no calor das emoções. A gente sabe que daqui a um ano esse sentimento pode passar. Ele de alguma maneira consiga suplantar essa mágoa, esse ressentimento, esse trauma. Depende de como é que vai estar também o governo Lula, porque pode até aumentar. Depende de como é que vai estar o governo Lula. E esse trauma pode aumentar. Esse cara que esperava, o mais pobre da comunidade, que esperava o auxílio de R$600 e vai ser 405. A dor aumenta. Então, ele vai depender muito desse cenário do governo federal e dessa máquina. E é o que eu digo, talvez a máquina não seja suficiente para suplantar o sentimento que está esse eleitor carioca, que está lá, em frente lá ao palácio lá, Duque de Caxias, que foi na chuva, e que a maioria da capital, pode ter certeza disso, que 70% daquelas pessoas que estavam lá, é o cidadão carioca que está levando essa mágoa. Porque, querendo ou não, vai jogar na conta do Eduardo. Sim, ele se sem contar que a cadeira para prefeito está pequena. Então ele poderia, Michel... E a forma que ele está conduzindo, a forma é muita lacração, é muita zombação, e o povo não quer isso. Aí o povo se sente desrespeitado, o povo se sente... já está doído, já está um momento delicado, então é o que o Esquerdo falou, acho muito difícil ele conseguir reverter. E sem contar o seguinte, o Eduardo, ele não vai conseguir fazer, nesse 1 ano e meio que falta, 1/10 do que ele fez no governo passado dele. Então o povo, o que esperava dele, o que o povo esperava dele é o que ele fez no outro governo dele. Vai conseguir fazer? Não vai. Esquece. Vai conseguir, no máximo, recuperar parte do BRT. Ele ainda foi salvo que o governador Cláudio Castro deu um check-in de 5 bilhões para ele da concessão do saneamento, que senão ele estava morto. Não ia sair do lugar. E ele não se aliou ao governador Cláudio Castro, não se aliou pela cadeira, volta a falar, a cadeira está pequena para ele de prefeito, o Eduardo Paes ele é vaidoso, ele não consegue se aliar e se sentir menor, ele não conseguiu isso com Cláudio Castro. Cláudio Castro se colocou até à disposição em vários momentos, da sua maneira humilde, da sua maneira de agregar, que é o governador Cláudio Castro, mas o Eduardo Paes não quis, foi contra, e ali foi um posicionamento. Ele conseguiu ir contra o Cláudio Castro, ele não sinalizou nada para o Cláudio Castro, e ele ainda conseguiu ser contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu tenho certeza absoluta que 24 para ele vai ficar muito estreito, e até a base que ele tem hoje na Câmara é uma base que não se agrada, não é atendida da maneira que se espera de um prefeito, de receber, de tratar com carinho, de tratar com respeito. Isso eu vejo lá dentro da Câmara, Bethlen. Não é uma forma que ele atende. O Eduardo Paes ainda é uma pessoa soberba, ainda é uma pessoa que falta humildade. Isso é ruim. E isso sobra para o próprio governador Cláudio Castro, que conseguiu agregar. O Michel citou aqui o Tarcísio, que é um vereador de mandato, né? Foi eleito agora, muito bem eleito como deputado federal.
Se ele vier candidato a prefeito, ele é um conhecedor da cidade, especialista nessa questão de transporte, né? Inclusive ele integrou a CPI dos ônibus, ao qual fui presidente da CPI dos ônibus, e é um cara que dá trabalho, né? No debate, no discurso, e leva essa ala da esquerda. Então, é um jogo, é um xadrez aí que ele vai ter que ter muita habilidade, e eu acho que a maior dificuldade é essa. É o bolsonarista que está magoado e ressentido. Se ele não conseguir virar isso, Beto, ele terá muita dificuldade. Porque ele poderia... eu voto no Lula, ok. Mas ele mergulhou de cabeça na campanha do Lula, talvez por sobrevivência, por uma estratégia, porque o Eduardo ele é muito inteligente. Mas o ônus disso... Sim. E se polarizar, continuar polarizado? A esquerda com Freixo, com Tarcísio e talvez o Molon, a direita, algum candidato, que a gente não sabe ainda, espero que seja o doutor Luizinho, do Cláudio Castro e do Bolsonaro, e aqui no meio vai estar arriscado a ficar o Eduardo Paes. Em cima do muro, o pior que tem, a gente vê caco de vidro. É muito ruim. Então, só quem sobrevive em cima do muro é caco de vidro. Ele pode ser expelido da política. Sim. Então, esse posicionamento dele foi muito arriscado, muito complicado, muito infeliz, creio eu, e ele não vai ter vida fácil daqui até 24, porque o Carioca se posicionou contra a esquerda, a direita foi a maioria, então ele já não vai ter uma vida muito fácil daqui até lá. E eu creio que em 24 vai ser muito delicado. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Infelizmente. Dava mais uma hora aqui, né? Mole, pra gente ficar batendo papo. Mas eu queria muito agradecer ao vereador Esquerdo. Muito obrigado, Esquerdo, por você dedicar esse tempinho pra gente falar um pouquinho de política aqui pro nosso telespectador. Queria muito te agradecer, Felipe, seja a segunda vez que você vem aqui. Espero que você venha outras vezes. Eu que agradeço, Beto. Até desculpa aqui abrir o meu coração. Falta falar, tem um presidente do meu partido progressista, que é o doutor Luizinho. Quero muito que ele seja o prefeito da minha cidade em 24. Acho que o progressista precisa se posicionar nesse momento. O progressista sempre coloca vice, sempre participa. Creio que a cidade precisa agora de um prefeito progressista. E sou o maior incentivador do doutor Luizinho, porque foi um deputado federal de 190 mil votos. Mas volto a falar. Doutor Luizinho, vamos. Porque se vier, eu quero ir. Mas, doutor Luizinho, um cabo eleitoral desse já está bem caminho andado. Não é nem mais um cabo, é um general eleitoral. Ele falou mais do doutor Luizinho aqui do que do próprio Bolsonaro. E eu queria muito agradecer a você que nos assistiu e espero que você tenha gostado do programa. Semana que vem, voltamos com o Rodrigo Beto Opinião pela sua TV Correio da Manhã.